Vantel me convidou para vir aqui hoje falar um pouquinho para vocês sobre como é ser auditora fiscal mulher, né? As questões de segurança e alguns outros detalhezinhos dessa minha jornada de 3 anos como fiscal. Bom, eu vou contar para vocês um pouquinho do que aconteceu nesses 3 anos, porque eu já passei por alguns projetos aqui em Cuiabá. Eu sou lotada em Cuiabá desde que eu entrei em março de 2013. E aqui a fiscalização ela é dividida por projetos, tá? Isso não acontece em todas as gerências e superintendências. Em algumas delas, se não a maioria, os fiscais fiscalizam todos os tipos de estabelecimento, tá? Mas aqui a fiscalização é dividida em nichos. Então, desde que eu entrei, eu já passei por alguns, tá? Comecei no frigorífico. Assim que eu entrei, eu queria fazer parte do projeto rural, mas não consegui, tá? Aqui a escolha de projetos ela é pautada por antiguidade. Então, quando eu entrei com outros colegas que ficaram na minha frente na antiguidade. Aqui conseguiram ir para o projeto rural e eu não. E aí eu fiquei no projeto frigorífico, tá? E aí veio aquela expectativa toda de aí, como é que eu vou fiscalizar frigorífico, mulher, como é que eu vou chegar, né? Em geral são empresas grandes que a gente fiscaliza aqui, os frigoríficos ficam no interior, então a gente tem que viajar também, né? E aí veio uma expectativa em relação a isso. E já posso adiantar que em relação ao frigorífico sempre foi tranquilo. A fiscalização nunca fiz sozinha, talvez por serem plantas grandes, a coordenação sempre me colocou com outro colega, ou homem ou outra mulher, tá? Então, como eu falei, a gente viajava para o interior, normalmente ficava 1 ou 2 semanas, e eu já tinha feito até uns vídeos no Instagram falando sobre como é a chegada na empresa, né? Como deve ser a chegada, como é a minha chegada na empresa. Eu acredito que isso tem influência direta em como vai transcorrer a fiscalização, tá? O fato de você ter poder de chegar numa empresa, olhar todas as instalações, conversar com trabalhadores e aplicar multas, não quer dizer que você tenha que fazer dessa fiscalização um momento hostil, tá? Não é necessário isso. Muitas vezes, na maioria das vezes, 95% das vezes, isso vai depender da forma como você chega, tá? Então, nesses outros videozinhos, eu expliquei como eu chego, me apresento como fiscal do Ministério do Trabalho, explico tudo que eu vou fazer na empresa, que eu vou olhar as instalações, que eu vou conversar com trabalhadores, que eu vou deixar uma notificação para apresentação de documentos, tá? Sempre me dirigindo a um responsável da empresa, um gerente, ou pode ser até um trabalhador que tenha um cargozinho assim, de supervisão, se não tiver o dono presente, tá? Sempre de uma forma leve, mais firme. E em frigorífico, quando nós chegávamos, por ser empresas grandes, de início me assustando, mas por outro lado, são empresas que têm um corpo administrativo já bem estruturado e com uma certa capacidade técnica para te receber, assim. Não é uma pessoa qualquer que vai te receber. Então, a gente sempre foi muito bem recebido, até aí sem maiores problemas. Depois, eu consegui ir para o projeto rural, que era o projeto que eu sempre quis desde o início, que era fiscalizar fazendas e realizar o combate ao trabalho escravo, aqui no interior do Mato Grosso, que infelizmente ainda é uma realidade. E aí a expectativa foi maior ainda, né? Maior do que no frigorífico, porque, afinal de contas, fiscalizar fazenda, trabalho escravo, a gente já pensa logo, né, numa recepção bem hostil. E as viagens aqui sempre são organizadas em dupla, pelo menos, tá? Então, eu vou com as minhas ordens, eu ia, né? Que agora eu já mudei de projeto. Eu ia com as minhas ordens de serviço, o outro colega ia com as ordens de serviço dele. Nós fiscalizávamos fazendas aleatoriamente e também íamos com denúncias de trabalho escravo, tá? Então, saía todo um aparato aqui de Cuiabá, eu mais o colega, motorista, íamos sempre com 2 policiais do grupo de operações especiais aqui do Mato Grosso, às vezes com policial federal, tá? E a minha experiência foi, assim, a melhor possível, nunca fui recebida de maneira hostil, tá? Mesmo
nas ocasiões em que a gente constatou a degradância do trabalho e teve que retirar os trabalhadores do local de trabalho, fazendo então o resgate desses trabalhadores. Nunca tive nenhuma situação assim de hostilidades, tá? Sempre consegui fazer com que o empregador retirasse os trabalhadores do local e depois efetuasse o pagamento das verbas rescisórias, tá? Inclusive a nossa estada nas cidades sempre foi muito tranquila. A gente geralmente fica 2 semanas viajando, quando é para fazer fiscalização rural, 2 semanas viajando, e aí a polícia fica com a gente no hotel, almoço, durante as fiscalizações, geralmente são eles que abrem as porteiras para a gente, e chegam, né? A gente vai normalmente em 2 caminhonetes, e sempre muito tranquilo, tá? O fato de eu ser mulher, nunca percebi nenhuma diferenciação, tá? Quando eu fiscalizei com outra mulher ou com homem, tá? Nenhuma diferença de tratamento. Agora, eu saí do projeto rural e estou no projeto de segurança do trabalho, que fiscaliza vários tipos de estabelecimentos com foco em segurança do trabalho, ou seja, mineradoras, construção civil, pode vir a ter algum frigorífico de novo, porque agora o projeto frigorífico ele não está mais separado aqui no Ministério, em Cuiabá, ele está junto com o projeto de segurança. Então, eu estou acostumada a ir em lugares, por exemplo, construção civil, que é um lugar onde a gente quase não vê mulheres, né? De chegar e se dirigir ao responsável pela empresa, sempre fui bem recebida, nunca recebi nenhuma proposta de suborno, nunca recebi nenhuma ameaça, tá? Eu acho que vai muito também da nossa postura, como eu falei nos vídeos do Instagram, a forma como a gente chega pode determinar muita coisa ao longo da fiscalização. Acredite se quiser, tem empregadores, não raro, que agradecem a nossa presença, mesmo com multas, porque eles dizem que dá uma organizada na coisa. Então, assim, não é essa imagem que a gente tem antes que a gente entra, que é uma situação bem hostil, fiscalização, não necessariamente, tá? Ela pode ser feita de forma leve, firme, mas leve, tá? Eu gosto de encaminhar a fiscalização assim, porque eu costumo dizer, quando eu chego numa empresa, é como se eu estivesse chegando na casa de uma pessoa. Por mais que eu tenha direito de entrar na casa dela, é diferente quando eu digo que eu estou entrando, que eu vou olhar todos os quartos, que eu vou conversar com os moradores e vou fazer isso e aquilo outro, do que se eu chegar com o pé na porta e chegar entrando, né? Ninguém gosta de ser recebido assim, tá? Então, de modo geral, é assim que eu procedo. O fato de eu ser mulher, nunca senti nenhum tipo de deboche, nenhum tipo de diminuição, mesmo em estabelecimentos como construção civil, por exemplo, que teoricamente, né, a gente tende a achar que a mulher não vai entender muita coisa, que é uma grande bobagem. Né? Hoje em dia a gente já tem as mulheres aí em todos os campos de trabalho, em tempos em que a gente fala tanto de empoderamento feminino, esse cargo é muito importante nesse sentido. Tá? O que mais que eu posso falar aqui para vocês? Já falei de suborno, de ameaça. Tem muitas fiscais mulheres já no Ministério do Trabalho, isso é uma realidade, e isso vem aumentando cada vez mais. Eu vejo pelos próprios alunos a quantidade de pessoas que a gente tem em perfis de Instagram, acompanhando a gente, eu e Bruno. Sim, hoje em dia é eminentemente um público feminino, sabe? Isso tende a aumentar cada vez mais, que é muito legal. Tá? Então, não tem por que ter medo. Na verdade, eu tinha um pouco de receio, mas eu percebo que as pessoas estão tendo um receio bem grande mesmo. Quando eu entrei, eu não tinha tanto. Eu achava que era, sim, relativamente tranquilo, e de fato. Tá? Não tem por que ter medo, não. Teve uma pessoa que me perguntou também para mulheres um pouco mais velhas se haveria algum problema. Não, aqui na superintendência tem algumas pessoas que já são de idade mais avançada, e por outro lado, eu acho que qualquer idade tem o seu lado bom, né? Tem essa galera nova que está entrando, que dá uma oxigenada, mas também tem
o pessoal que é mais experiente, que também quando chega numa empresa também, né, traz esse ar de experiência junto, essas mulheres. Então, também não vejo nenhum problema com relação a isso. Tem muita gente que tem dúvida em relação à escolha de projetos, né? Tem alguns projetos, por exemplo, combate ao trabalho infantil, que às vezes tem mulheres que se identificam um pouco mais. Tá? Aqui a escolha, como eu falei, em Cuiabá é por antiguidade ainda. Então, de 6 em 6 meses, ou de 1 em 1 ano, mais ou menos, a gente recebe uma planilha para preencher com as nossas prioridades, tá? A nossa ordem de prioridade de colocação em projeto. E a partir daí a chefia bate isso com a lista de antiguidade e vai alocando as pessoas em cada projeto. Tá? O fato de você entrar num projeto não quer dizer que você não vá sair mais dele, tá? Isso é cíclico e a ideia é que seja assim mesmo. Eu acho que a gente tem que passar por todas as áreas, mas claro, a gente acaba se identificando com alguma às vezes, e aí a gente pode ir ficando. Tem colegas que ficam mesmo no trabalho rural, por exemplo, porque se identificam, combate ao trabalho escravo, e aí por uma questão de antiguidade acabam que ficam. E outra dúvida que muita gente tem é se dá para ficar com um trabalho interno. Isso é uma questão assim que todo mundo pergunta, e eu sempre digo, gente, é inerente ao cargo de fiscal do trabalho a atividade externa, tá? Isso é importante para que seja executada a nossa função completamente. Então, é um cargo eminentemente de atividade externa. Você pode vir a estar com exercendo atividades internas? Pode. O Bruno, por exemplo, agora está na coordenação do grupo de segurança do trabalho. Ele é meu coordenador. Então, ele organiza as ações, faz uma série de atividades relacionadas a isso, e tem ordem de serviço também, mas fica eminentemente interno. Tem o chefe da fiscalização, que fica interno, tem o chefe do núcleo de segurança, que também é interno, mas às vezes também quer sair e fiscalizar, tá? Tem um grupo de pessoas que analisam os processos, né? Porque cada vez que a gente lavra uma multa, isso dá origem a um processo que pode ser objeto de recurso. Então, tem pessoas que analisam esses processos e elas, sim, só ficam internas, elas não saem para fiscalizar, mas aqui em Cuiabá são pessoas que já estão na carreira há algum tempo, tá? E não é todo mundo também que quer ficar interno. O Ministério do Trabalho tem nicho, tem espaço para todo mundo, então eu não tenho dúvida de que todo mundo se adequa em algum tipo de fiscalização. Todo mundo se encontra em algum tipo de fiscalização, seja mulher ou homem, vai se encontrar, tá? Não precisa ter essa preocupação. Em relação à lotação, que também é uma coisa que vou falar um pouquinho, apesar de não ter tanto a ver com o tema, mas porque sempre me perguntam. Eu fui lotada aqui direto em Cuiabá, tá? A maior parte da lotação no meu concurso foi no norte, teve Cuiabá e teve 3 cidades no sul, tá? Que foi Passo Fundo, Uruguaiana e Santo Ângelo. Então, no meu concurso foi assim, a gente depende de outro concurso para ter remoção interna, tá? Mas já adianto que também é essa preocupação de onde vai ficar, sabe, vai de braços abertos. Eu, quando vim para Cuiabá, saí do Rio de Janeiro, deixei minha família, vim de braços abertos. É uma cidade ótima, uma cidade muito boa para trabalhar, com um grupo muito bom de trabalho. Então, não deixe que esses medos, sabe, impeçam que você conquiste o seu sonho, porque a vida vai passar de qualquer jeito, tá? Você um dia vai voltar para casa, pode ser que demore 3 anos, pode ser que demore um pouco mais, mas não se preocupem tanto com isso. A questão de viagens, que também é uma coisa que perguntam muito. Eu viajava no projeto frigorífico, sempre viajei, depois viajava no projeto rural também, mas isso não é uma coisa de obrigatoriedade. O rural tem que viajar, não tem jeito. Tá? E pode ser que você entre e fique no trabalho rural, como pode ser que você não fique. Assim como eu entrei e não consegui vaga no rural, querendo,
tem gente que vai entrar e vai para outro projeto. Tá? Nas outras superintendências, a maior parte das vezes, a escolha de projeto, a pessoa consegue ser contemplada com o projeto que ela quer, tá? Essa questão da antiguidade é só em poucos lugares, além aqui do Mato Grosso, então, na maior parte das vezes a pessoa acha que tem mais afinidade com o projeto, e aí se for mulher, por exemplo, eu não quero viajar tanto, ou eu tenho filhos, né, eu não quero sair da cidade, ficar sem rotina, isso é possível, tá? Ninguém é obrigado, assim, determinantemente a ir para um projeto. A maioria das vezes isso é organizado e conversado com a chefia, tá? Então aqui é por antiguidade, não tem muito como fugir no início, mas você consegue de 6 em 6 meses ou de ano em ano ir trocando de projeto, porque você vai andando na antiguidade, e na maior parte do Brasil isso é conversado com a chefia e você consegue ficar num projeto que te agrade e que que seja satisfatório para o teu perfil. Se você é mulher e você não quer ter que lidar, por exemplo, com construção civil, tudo bem, você vai fiscalizar comércio, você vai fiscalizar de repente, estabelecimentos na cidade, sem ter que viajar, se você tem filhos, se você tem família, tá? Então, é basicamente isso que eu tinha para falar. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem me mandar direto no Instagram. Meu Instagram é @Ingrid, B de bola, Coupaert, ou pelo Instagram do Bruno Davantel, que é o @FT Bruno Davantel. Aí vocês mandam as dúvidas para a gente, depois a gente deve fazer outra live sobre outros assuntos, como, por exemplo, como estudar para as discursivas, que é um assunto que muita gente pergunta, tá? Mas, por hora, eu queria abordar mesmo essa questão da mulher como fiscal, tá? Do poder que a gente tem como fiscal, como é legal ser fiscal e que não tem medo, não sabe, nunca passei por nenhuma situação de insegurança. Aqui em Cuiabá é tudo normal, nem vivo normalmente, ninguém sabe que eu sou fiscal, nunca recebi nenhuma ameaça, nunca recebi nenhuma proposta de suborno, nunca fizeram nenhuma gracinha, sabe, nenhum tipo de assédio. Tudo 100%, assim, sou super satisfeita, tá, pessoal? Então, era isso. Até mais.